Shalom pessoal, shalom, a paz, que a Eterno abençoe, o Kadosh Baruch Hu, Santo Bendito, o Elohim de Abraham, de Isaac e Jacob. Então, o que nós podemos dizer para vocês? Bruchim Rabaim, a todos os nossos Ahi, que estão dentro da Emuná Israelita, e aqueles que são simpatizantes da Emuná Israelita. Eu queria falar uma coisa sobre um costume que nós temos hoje, dentro da igreja evangélica, a questão de apresentação de criança. Existe alguma coisa errada em alguém orar por uma criança? De forma nenhuma. Não tem nenhum problema a gente você orar, levar seu filho para alguém levantar, apresentar, isso não tem problema nenhum. Agora, na Bíblia não existe um costume de ninguém levar uma criança para o templo, para que os Kohanim apresentasse uma criança ao Criador, A única passagem que nós vemos dentro do Taná, e até mesmo no Segundo Testamento, que as pessoas o conhecem como Brit Hadashah, o Novo Testamento, quando Yeshua foi cumprir uma mitzvah, Yeshua foi cumprir uma mitzvah, que é um mandamento prescrito na Torá, no livro de Bereshit, no capítulo 17, e o versículo 13 e 14, quando o Eterno fixa uma aliança com Abraham, aonde nesta aliança ele teria que fazer a circuncisar o prepúcio da sua carne. Isso era uma aliança perpétua que o Eterno fez para com o povo de Israel, dando início ali com Abraão e demais, todos o povo de Israel foram circuncidados para manter essa aliança com o Criador. Inclusive Yehoshua, que é Josué, ele não adentrou a terra prometida aos seus pais sem que antes fizesse a circuncisão de todos, Quando Davi se dirige, o Meler Davi se dirige ao Golias, quando ele disse: quem é este incircunciso que afronta o exército de Deus vivo? Davi estava falando no sentido literal, porque era dos filisteus, que era dos filisteus, e eles eram incircuncisos de prepúcio de coração. Então, aí nós vemos a questão de Moshe, que também ficou empurrando com a barriga, não circuncidou os seus filhos como deveria ser feito no 8º dia, e um dia o Eterno quase que mata o próprio Moshe por causa da quebra dessa mitzvah ali. E aí foi que a sua esposa Zíbora foi que correu para circuncidar o menino para que salvasse a vida de Moisés. Então, meus irmãos, esse mandamento era um mandamento muito sério, e é um mandamento muito sério, Então, e dentro desse mandamento, todo macho que abre a madre no 8º dia, porque 7 dias eram dias de impureza muito forte, e aí assim também como foi com Jesus, o Yeshua, no 8º dia, como reza o mandamento, porque Yeshua era um cumpridor da lei do Criador, não cumpriu por ninguém, mas ele veio dar o exemplo para que as pessoas cumprissem. Ele estava executando o que foi determinado no livro de Bereshit, no capítulo 17, tá bom? Ali quando o Eterno fixa uma aliança, e como Yeshua era o primogênito, então ele fez ali a circuncisão. Não tem então essa questão de toda criança levar ao templo, que é hoje como o cristianismo faz. Não existe essa cultura em Israel. Não, nunca existiu. Porque a Bíblia é um livro semita, é um livro do Oriente Médio, Foi ali que tudo começou. Então só era levado ao templo, pelas mãos dos Kohanim, que eram os sacerdotes, as crianças que eram para fazer a Brit Milá, que é aquela aliança que é feita no prepúcio da criança, como foi estabelecido pelo Criador em Bereshit, no livro de Gênesis capítulo 17 e 13 e 14, que era uma aliança perpétua da parte do Criador. Então esse negócio de levar a criança para orar no templo, não tem nenhum mandamento. O mandamento era levar para circuncidar o menino. E eu ainda não vi
nenhum líder, nenhum pastor religioso levando uma criança para ser circuncidada, porque se é para imitar o que Jesus estava fazendo lá nos evangelhos, né, que ele foi levado ao 8º dia para ser circuncidado. Jesus não foi levado para ser apresentado ao sistema religioso, não. Ele foi apresentado, ele foi levado para cumprir o mandamento da lei do Criador, que era fazer a Brit Milá. Alguns chamam Brit Milá, Brit Milá. O certo é a circuncisão. Você sabe o que é a circuncisão, né? Infelizmente, tem muitos crentes hoje que a gente fica espantado, né? Leitores da Bíblia são velhos, 20 anos de crente e não sabem o que é uma circuncisão. Já encontrei uma porrada de gente por aí que não sabe o que é circuncisão, que é uma vergonha, né? A pessoa tem uma Bíblia debaixo do braço e não saber o que é uma circuncisão. Tá bom, gente? Então é isso aí. Então, quebrando essa dogmática de levar a criança para a igreja, para apresentar na igreja, vamos apresentar meu filho para... Não, isso não existe na igreja, isso não existe. Isso não existe. As crianças eram levadas somente para fazer a circuncisão. Somente. Tá? E o resto era encaminhar o menino no caminho que ele devia andar, ensinar a lei do Criador para ele, para que ele possa andar nos seus caminhos do Eterno e não se apartasse dele. Aprender desde cedo, orar o Shema Israel, que está escrito também em Lucas capítulo 12, verso 29, onde Yeshua cita o Shema Israel, Yehová Eloheinu, Yehová Echad. Não é isso que está lá? Ouve Israel, o Senhor teu Deus é um. Então a criança aprende desde cedo que o nosso Deus não é uma tríade, não é uma trindade, mas que o nosso Deus é um Elohim apenas. É único, não existe outro. Tá bom? O Eterno na numeração 1, ele é um, não existe 2, 3, 4, é apenas um. Então é isso aí, gente. Quebrando essa dogmática aí da questão da apresentação de criança nas igrejas. Bom, isso não existe esse costume no meio do povo de Israel, tá? Se é para levar para o templo, então tinha que ser para fazer a circuncisão, para cumprir o mandamento, apenas isto. Eu espero que tenha tirado aí a venda dos olhos de muitas pessoas, mas é isso aí, circuncisão era o cumprimento da palavra do Criador ali, tá bom? Que fazia a execução ali para cumprir essa mitzvah, em nome de Hashem, Kadosh Baruch Hu, Santo Bendito, aquele que é o soberano de tudo e está acima de todas as coisas, tá bom, gente? Então a apresentação de criança, olha, não estou dizendo que ninguém está pecando por levar uma criança no templo, mas não tem base, tá bom? A base, se é para imitar Jesus, então leve seu filho, apenas o filho homem, e vá lá fazer a circuncisão dele. Esse era o verdadeiro tradição cultural, e também para cumprir o mandamento, porque existe uma diferença entre tradição, cultura e cumprimento de um mandamento, tá bom? Um abraço para vocês aí, todos, que a Ritraote, que a Terra abençoe. Eu espero que nós tenhamos tirado aí a dúvida, né? Ou o pontinho de interrogação que fica aí na massa cefálica de algumas pessoas relacionado a isso aí, tá bom? E o que você quiser de curiosidades bíblicas, né, para que a gente possa estar abordando o assunto, fique à vontade para estar digitando, comentando o que você quer saber, tá? E você vai entender como pensa o povo de Israel, a qual o Eterno se revela a este povo para que eles cumpram ali, para que eles fossem um exemplo para a nação, ou seja, para o mundo como nação, de forma metafórica, uma nação sacerdotal, e também de forma literalmente do nível Pichat, do nível da Pardês, que é a hermenêutica judaica, Pichat no nível literal, né? E apenas a tribo sacerdotal, a tribo de Levi, que era realmente sacerdote, foi escolhido para ser sacerdote no meio do povo de Israel. E para as nações, o povo de Israel, de forma metafórica, foram escolhidos para serem sacerdócio real, povo santo escolhido, e o que a gente vê que hoje não é bem o que está, que precisa melhorar muita coisa ainda, tá bom? Então, gente, um abraço, Ritraote, até a próxima, conto com o seu comentário, com o seu compartilhamento. Um abraço a todos, Shalom, shalom.